Paz de Cristo, meus irmãos. Neste vídeo, eu quero comentar a respeito sobre a doutrina do arrebatamento pré-tribulacionista. Nós vamos analisar se essa doutrina realmente ela é bíblica ou não é bíblica. Amém? Então, desde já, eu já peço para você permanecer até o final desse vídeo. Então, vamos para o estudo. Sejam muito bem-vindos ao canal Anunciando o Verbo Vivo. Irmãos, então, como eu disse no início, nós vamos analisar essa doutrina do arrebatamento pré-tribulacionista. Basicamente, ela tem três variações. O arrebatamento a qualquer hora, a qualquer momento, o arrebatamento antes dos 7 anos da última semana do profeta Daniel, e também um arrebatamento no meio da semana do profeta Daniel. Basicamente, são estas três variações. Eu vou mostrar para vocês alguns argumentos que ela não se torna tão sustentável assim, como ela é tão difundida. Porque, no contexto geral das Escrituras, a maioria dos servos do Senhor, os seus santos profetas, e também, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, a maioria dos servos do Senhor padeceram perseguições. Eles foram muitas das vezes perseguidos e mortos das várias formas possíveis. Então, como o apóstolo Paulo também disse, todo aquele que quiser viver piedosamente padecerá tribulações. Irmãos, nós vamos ler 1 Tessalonicenses, capítulo 1, dos 5 ao 7, que vai dizer assim: porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavras, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Verso 6. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, prestem atenção aqui, posto que em meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes um modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Então, irmãos, quando essa igreja, quando estes irmãos eles receberam a palavra, eles também se tornaram participantes das tribulações, ao qual, ao redor do mundo, aonde o apóstolo Paulo e os seus cooperadores, tanto os apóstolos que estavam lá na Judéia, todos eles, aonde fundavam a igreja, quando recebiam a palavra, eles mesmos se tornavam participantes de aflições e perseguições. Vamos ler aqui mais um texto, 1 Tessalonicenses 2, do 13 ao 15. Diz assim: outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, e que, tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós, os que credes. Tanto é assim, irmãos, que vos tornastes imitadores das igrejas de Deus existentes na Judéia, em Cristo Jesus, porque também padecestes da parte dos vossos patrícios, ou seja, dos mesmos contemporâneos deles, dos conterrâneos. Padecestes da parte dos vossos patrícios as mesmas coisas que eles, por sua vez, sofreram dos judeus. Como eu disse, os irmãos também padeciam das mesmas aflições que as próprias igrejas que estavam na Judéia também padeceram dos judeus. Outro argumento, também muito válido, é que essa doutrina ela desprepara a igreja agora, no tempo presente, por causa do som incerto que ela dá
do toque de trombeta errado que ela emite. Como diz em 1 Coríntios 14, do verso 8, o apóstolo Paulo diz: se a trombeta der som incerto, quem se preparará para a batalha? Está vendo que ele está fazendo essa alusão de anunciar, de pregar e com som de trombeta? Ele não tirou isso do nada, porque isso vem das festas solenes do Senhor, dos tempos determinados, que futuramente falaremos mais. Então, ela desprepara o povo agora, que dando este toque incerto, ninguém irá se preparar para a batalha corretamente, porque não está dando som distinto. Este é um forte argumento para que essa doutrina não seja bíblica. Outro argumento que causará muito dano à fé de muitos que estiverem no tempo do fim, né? No tempo do fim, a hora que estiverem começando estas coisas acontecerem, as profecias começarem a se retomar de novo, porque muitas das profecias têm duplo cumprimento, essa doutrina ela irá causar muitos danos à fé, porque ela irá fazer apostatar muita gente da fé do Senhor. Essa doutrina irá fazer com que os irmãos entrem de cara na grande tribulação, sem ter se preparado e sem ter acumulado azeite de ouro, como diz o Senhor Jesus diz nas parábolas das 10 virgens. Então, elas entrarão de cabeça na grande tribulação, quando vir que todas as coisas irão acontecer e que ninguém foi arrebatado. Também que a ira de Deus não é a grande tribulação. A ira de Deus é uma coisa, é a resposta sobre a ira do inimigo. Ou seja, neste contexto vai estar a grande Babilônia, vai estar o império da besta e vai estar o falso profeta. Em resposta a todos os ataques do inimigo, o Senhor vai responder com os cálices da ira. Então esta é a ira, os 7 cálices da ira. E a grande tribulação é em resposta aos 2 ungidos que assistem diante do Senhor de toda a terra, como diz em Apocalipse 11. E esses 2 ungidos não são 2 homens literais, e sim judeus e gentios, gentios convertidos à igreja, né? Que é a igreja, Israel de Deus. Estes 2 formam o povo de Deus, testemunhando, e não só testemunhando, mas saindo poder. Como diz, vocês podem ler Apocalipse 11, que vocês vão ver que eles têm o poder para fechar o céu por 3 anos e meio para não chover e castigar a terra com tantos flagelos quanto quisessem. Basicamente, o que acontecerá é que o povo de Deus ele estará na grande tribulação, porque o povo de Deus é que vai tocar as trombetas. Eu vou ler mais um texto aqui, e esse texto ele é importantíssimo para vocês entenderem por que essas doutrinas elas surgem. Porque essa doutrina do arrebatamento secreto, pré-tribulacionista, ela é muito agradável aos ouvidos. Ela é muito boa de se escutar. Quem não queria ser arrebatado antes da tribulação, não é mesmo? Quem não queria estar com o Senhor nos ares antes da grande tribulação? Mas isso não é a verdade, porque eu vou mostrar para vocês. Aqui em 2 Timóteo, capítulo 4, do 1 ao 8, diz assim, prestem atenção, é uma leitura muito importante. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos. Aqui, Apocalipse 11, verso 15, para que Cristo vem, ele vai dar o galardão a cada um segundo as suas obras. Tanto os vivos, os que estiverem vivos, e os que morrerem. Os que haverem de ser dignos para a ressurreição, ele vai julgar vivos e mortos. Está falando disso aqui. Porque ele há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Confirmando o que eu disse. Prega a palavra, insta, ou seja, insiste. Quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Verso 3, muito importante. Pois
haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, desejos, suas próprias vontades, que está dizendo aqui. Como que sentindo coceira nos ouvidos. Verso 4. E se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Verso 6. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação. O que é a libação, irmãos? É a bebida derramada, a bebida forte, o vinho derramado sobre o sacrifício, em cima do sacrifício. E o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará agora? Não, agora não. Me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a tantos quantos amam a sua vinda. Amém? Esse texto é tremendo. Eu vou explicar para vocês o que é coceira nos ouvidos. Isso aqui é uma profecia do apóstolo Paulo, que se cumpriu ao longo dos tempos, depois da partida dele, depois que os apóstolos foram morrendo, a igreja perdeu a autoridade apostólica e foi entrando muitos falsos mestres, falsos obreiros, cães gulosos. Por quê? Porque o próprio povo se cercaram de mestres segundo as suas próprias vontades, como que querendo escutar coisas agradáveis ao ouvido. Lembra no texto? Como que coceiras nos ouvidos? Coceira no ouvido é quando ele está dizendo aqui, quando você pega aquele palitinho e começa a coçar o ouvido e dá aquela sensação mais boa de arrepio, né? É uma sensação tão boa e agradável quando você coça o ouvido, né? Quando ele está com um pouquinho de cera, você coça e você se sente tem aquela sensação mais agradável. É isso que ele está falando aqui. Depois da partida dos apóstolos, a igreja iria se cercar de mestres conforme as suas próprias vontades. Ou seja, essa é uma doutrina agradável aos ouvidos. Ela traz coceira aos ouvidos, porque ela é agradável de se ouvir. Mas ela não é nem um pouco bíblica, ela não está nem um pouco condizente com o contexto geral das Escrituras, por causa de todas as tribulações que os servos do Senhor padeceram, desde Davi, desde Isaac, desde Jacó, então nem se fala, até no Novo Testamento, o primeiro apóstolo a morrer a fio de espada, o apóstolo Tiago. Amém, irmãos? Essa é a palavra que eu quis deixar para vocês, e se vocês tiverem dúvidas, podem deixar nos comentários aqui, tá bom? Então, eu não usei todos os versos para refutar a doutrina. Esse vídeo terá duas partes. E na segunda parte, eu estarei refutando essa doutrina com os textos que são usados de maneira errada. Amém? Então, este é o estudo de hoje. Se vocês puderem compartilhar este vídeo nas suas redes sociais e também se inscreverem no canal, deixe o seu gostei e faça o que for preciso para a edificação dos irmãos e também para o crescimento desse canal, para que possam alcançar e edificar ainda muitos irmãos. Amém? Então fiquem todos na paz do Senhor e Shalom.